Catarina Martins entrou na corrida às presidenciais perante as opções existentes ou falta delas. Assume-se como uma candidata de esquerda que quer elevar o debate político. O ódio, o ressentimento como resposta a um momento de enormes desigualdades, enormes dificuldades, é a resposta errada de uma democracia. Mas é verdade, e eu percebo o ressentimento de muitas pessoas que não veem nenhum futuro e que encontram no discurso de ódio uma espécie de consolo, de que se alguém tiver pior do que eu não vejo quão mau é o meu salário. Não resolve a vida a ninguém, mas é um instinto primário que é utilizado pelas forças da extrema-direita e que tem de ser combatido. A eurodeputada critica a dualidade de critérios da União Europeia entre o conflito na Ucrânia e a situação na faixa de Gaza. Perante o aumento do investimento em defesa, defende uma maior autonomia da Europa, lamentando a falta de estratégia e a subordinação à NATO e aos Estados Unidos liderados por Donald Trump. Portanto, a ideia de que nós vamos fazer investimentos que dependem em absoluto da articulação e do comando do general norte-americano é um perigo para a segurança europeia. A Europa precisava de estar a investir na sua cibersegurança, precisava ter novos mecanismos de articulação que garantissem a sua autonomia, não precisava de estar a entregar milhões à indústria de armamento, ainda por cima, para seguir a lógica de dominação norte-americana, que neste momento é um perigo objetivo para a União Europeia. Quando a União Europeia condena e bem a Rússia e impõe sanções e bem à Rússia pela invasão da Ucrânia, e depois não é capaz sequer de suspender o seu acordo de associação, ou seja, o maior acordo comercial que Israel tem face ao genocídio em Gaza, há aqui um duplo critério. E há aqui uma conivência com o genocídio. É inaceitável. Trazer para o debate político os problemas reais das pessoas é o objetivo. Ativamente contra o pacote laboral ou as alterações à lei da nacionalidade, esta semana vetadas pelo Tribunal Constitucional, Catarina Martins diz que estão em jogo os valores do país, do que este é ou quer ser. O que é que nós somos? O que é um português? E eu acho que uma criança que nasce em Portugal, que aqui estuda, que aqui está na escola, é portuguesa. E acho que esse é um valor do nosso país. Falam-nos muitas vezes dos nossos valores. Então falemos dos nossos valores. Uma criança que nasce em Portugal, que vai à escola em Portugal, não é portuguesa? Claro que é. E esta lei falha no essencial, porque falha nisso. Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, assume uma candidatura individual, cujas responsabilidades são totalmente pessoais. É a única mulher a figurar entre os principais candidatos. Se eleita, seria a primeira a chegar até Belém. Vladimir Putin afirmou durante a sua conferência de imprensa anual que considera que utilizar os ativos russos para ajudar a financiar as necessidades da Ucrânia seria um roubo. Чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Но и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну, где? Прежде всего в судах. И мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений. Na cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas, os líderes do bloco não chegaram a acordo sobre a utilização dos ativos russos congelados, mas decidiram conceder um empréstimo de reparação à Ucrânia. A União Europeia vai angariar 90 mil milhões de euros nos mercados e utilizá-los para um empréstimo sem juros a Kiev, para satisfazer as suas necessidades militares e económicas durante os próximos 2 anos. Em resposta a uma pergunta da Euronews durante a cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o compromisso da Europa em ajudar a Ucrânia no caso de um futuro ataque russo não pode substituir as garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Zelensky fez o comentário depois dos líderes europeus terem prometido proteger a Ucrânia da Rússia no futuro, incluindo por meios militares, numa reunião em Berlim na segunda-feira. Mr. President, the question is a follow-up also on the Berlin meeting. I would like to know how would you assess the progress in the diplomatic side of trying to find a settlement to end Russia's war in Ukraine, and if you also plan anytime soon the meeting with Donald Trump, and whether you think that the commitments that were voiced by the European leaders could actually replace Article 5 and NATO accession. Thank you. Ми не вважаємо, що Європа повинна замінити Сполучені Штати Америки. І, безумовно, так само ставимось до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like, і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі. І як би Росія, які б сигнали не передавала, а ми їх розуміємо, що вони хотіли би виключити присутність європейців. Це не можна робити цього.
Це різні речі. Це не значить, що Європа, якщо буде агресія знову Росії, що Європа зможе своєю присутністю так воювати з... Ніхто не каже про це. Присутність Європи зменшує шанси і відсоток агресії Російської Федерації. Na quinta-feira de manhã, 89 ex-prisioneiros políticos bielorrussos chegaram a Varsóvia vindos da Ucrânia, para onde tinham sido deportados após a libertação de 13 de dezembro. De acordo com o vice-presidente do Gabinete Comum de Transição, os ex-prisioneiros vão ser alojados e vão ter acesso a refeições e assistência médica e psicológica. Łukaszenko deportuje ludzi, też łamie prawo, pozbawia ich dokumentów i też teraz są w trudnej sytuacji. I ważne, żeby my ich razem wszyscy wspierali i walczyli dalej o wolność każdego. Entre os que chegam à capital polaca estão Maria Kolesnikova, uma das líderes dos protestos de 2020, e o ex-candidato presidencial Viktor Babariko, que seguirão de Varsóvia para a Alemanha, que se declarou disposta a recebê-los. Entre os libertados estão também a antiga chefe de redação do portal Tudo.by, um membro do Conselho Coordenador da oposição bielorrussa e um crítico literário. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Вот то, что я могу сказать пока. Пожалуйста, не ждите от нас никаких комментариев. И не потому, что мы боимся, а потому, что мы были, что называется, в плену у инопланетян. A 13 de dezembro de 2025, no âmbito de acordos entre Minsk e Washington, Alexander Lukashenko libertou 123 pessoas, com a condição de saírem posteriormente do país. A maior parte destas pessoas foi deportada para a Ucrânia e as restantes seguiram para a Lituânia. No mesmo dia, o Fundo de Solidariedade Baisol anunciou o início da recolha de donativos para os antigos presos políticos, que já ultrapassou os 250 mil euros. A Agência da ONU para os Refugiados no Líbano diz que a decisão dos Estados Unidos de levantar as sanções contra a Síria vai encorajar mais refugiados a regressar. Muitos dos que regressam de países vizinhos são elegíveis para apoios, mas a maioria volta para casas destruídas e sem oportunidades de trabalho. Sem emprego ou recursos para a reconstrução, muitos poderão voltar a partir. Até à data, a ajuda prestada pelas organizações internacionais tem sido relativamente pequena, mas a Agência das Nações Unidas diz que o levantamento das sanções poderia fazer a diferença. So far, most of the support provided in areas of return, where refugees have returned to or IDPs have returned to, has actually been by humanitarian organizations like UNHCR and others on the ground. What is needed now is big money in terms of reconstruction and private sector investments in Syria that will create jobs so that people can, find a job, have an income that they can use to rebuild their house. A Agência da ONU para os Refugiados diz que, no total, mais de 1 milhão de refugiados e quase 2 milhões de sírios deslocados internamente regressaram às suas casas desde a queda do regime de Bashar al-Assad em 2024. Os Estados Unidos impuseram sanções em 2019 para punir o regime por violações dos direitos humanos e crimes de guerra durante a guerra civil no país. Há 3 semanas que a Grécia vive ao som dos protestos dos agricultores. Entre as principais reivindicações estão a construção das infraestruturas anunciadas, a vinculação dos subsídios à produção e a isenção de impostos sobre o combustível. O governo já anunciou medidas de apoio, mas os manifestantes dizem que não são suficientes. A κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως και
το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο. Os agricultores deverão desocupar as estradas e as portagens no Natal para permitir as deslocações no período festivo. Mas avisam que depois vão voltar aos bloqueios até terem mais respostas do governo. Os trabalhadores dos aeroportos de toda a Europa estão a fazer greves durante a época de Natal, exigindo melhores salários e condições. Na terça-feira, em Itália, o pessoal de terra, a tripulação das companhias aéreas e os controladores de tráfego aéreo fizeram uma greve de 4 horas nos principais aeroportos, incluindo Roma, Milão e Veneza. No Reino Unido, a tripulação de terra da EasyJet no aeroporto de Luton, em Londres, fará greve de 19 a 22 de dezembro e novamente no dia 26, conhecido pelo Boxing Day, até ao dia 29. A tripulação de cabine da SAS em Heathrow também está em greve de 22 a 24 e 26 de dezembro, afetando as rotas escandinavas. Em Espanha, até ao final de dezembro, os trabalhadores da Ryanair vão estar regularmente em greve nos aeroportos de Barcelona, Madrid e Málaga. Os sindicatos chamam-lhe comportamento hostil Grinch por parte dos empregadores que pagam pouco durante a época alta das viagens. Estas greves tornaram-se um elemento habitual da época festiva. Os trabalhadores escolhem um dos períodos mais movimentados do ano para reivindicar melhores condições laborais.